formato de vídeo que tá bombando no universo dos canais Dark são os conteúdos quiz. E é isso que você vai aprender aqui no vídeo de hoje. Olá, eu sou a Mai, sou criadora de conteúdo aqui no canal do Filmora. Já vai baixando aí o Filmora no seu computador se você ainda não fez isso, clicando no link que vai estar aqui embaixo para você acompanhar todas as dicas que eu vou compartilhar aqui hoje. E para quem não sabe o que é um canal Dark, são canais onde os criadores de conteúdo geralmente não aparecem e eles trazem dicas, curiosidades, vídeos engraçados e até mesmo jogos, como nesse exemplo que eu vou compartilhar aqui. O principal objetivo é monetizar o canal ou outra rede social através desses vídeos, então é uma super dica para você fazer aí uma renda extra usando o Filmora. E agora que você já entendeu o que é um canal Dark, bora pro tutorial! Então, para começar, a gente precisa da ferramenta AI Copywriting do Filmora para definir quais serão as perguntas do nosso quiz. Então, logo no início do programa, você pode selecionar essa ferramenta. Aqui em cima, você pode definir qual tipo de texto que você quer que a ferramenta crie para você. Nesse caso aqui, eu vou colocar script. E você também precisa criar aqui um prompt, onde você vai dizer para o programa qual tipo de texto ele precisa criar. Nesse caso, eu coloquei aqui, crie para mim 5 perguntas e respostas no formato de quiz, incluindo curiosidades sobre filmes e séries do cinema. Então você pode definir qual o tema e também você pode pedir para ele informar qual que é a resposta correta para que você já saiba com maior facilidade. Depois disso você clica aqui em gerar e então depois de você ter ali o seu texto pronto, você copia ele, coloca no seu bloco de notas para você usar durante a sua edição de vídeos, seguindo as dicas que eu vou compartilhar aqui. Então, aqui no Filmora, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em estoque de mídia e aqui na guia Film Stock nós vamos escolher alguma cor para criar o nosso background. No meu caso, eu vou usar essa amostra de cor aqui amarela. Você pode aumentar a duração para o tamanho que você quiser. Eu acho que ali em torno de 15 segundos é suficiente. E a gente vai colocar mais alguns elementos e textos para deixar esse quiz bem colorido e bem legal. Para isso, eu vou clicar aqui em efeitos, vou vir aqui em Film Stock e aqui embaixo eu tenho um pacote que eu baixei chamado pacote de retro pop. Ele tem vários elementos bem coloridos. Lembrando que você pode acessar o Film Stock para poder baixar vários efeitos, elementos, textos, muitos materiais que você pode usar na edição de vídeo para fazer conteúdos ainda mais criativos usando o Filmora. Então passa lá, baixa os efeitos que você quiser e bora continuar. E aqui eu vou adicionar esse elemento aqui, que ele é uma borda toda colorida. Então a gente vai criar aqui já um background animado totalmente personalizado por nós. Para ficar ainda mais legal, eu vou colocar mais alguns elementos. Então vou vir aqui em adesivos, vou clicar aqui novamente em Film Stock, em pacote de retro pop, eu vou usar os elementos desse mesmo pacote para criar um padrão de edição e ficar tudo bem colorido. Vou colocar esses elementos aqui de smile, então eu posso aumentar aqui a duração deles, vou ajustar aqui o tamanho deles e a posição onde eu quiser, então vou colocar uma carinha aqui no canto, vou colocar outra carinha lá em cima e vou colocar outras aqui distribuídas no meu background. E vou colocar também alguns desses elementos de pensamento que eu acho que tem tudo a ver com essa proposta de vídeo, já que a pessoa está pensando na resposta enquanto ela assiste. E olha só como tá ficando. Então, para a gente colocar um pouco mais de animação, você pode selecionar esses elementos que você adicionou aqui em animação, né? Vídeo, animação, você pode selecionar qualquer uma dessas. Eu vou colocar essa aqui chamada estrondo em todos os elementos. Agora o próximo passo é a gente adicionar alguns textos. Para eu não precisar criar um texto do zero, eu vou vir aqui também nos textos desse pacote que eu baixei. Tem alguns modelos aqui bem coloridos, mas eu vou usar só a formatação do texto mesmo, não vou usar os elementos, então vou adicionar aqui no meu projeto, vou selecionar e apagar esse elemento que tem aqui porque eu não preciso dele. Nesse texto rosa eu vou escrever quiz, mas você poderia, por exemplo, escrever o tema do seu quiz, né? Digamos que é sobre culinária ou até mesmo o nome do seu canal, você poderia escrever aqui também. E aqui esse texto branco eu vou colocar a pergunta que a ferramenta AI Copywriting fez para mim. Eu deixei aqui no bloco de notas para ser mais fácil, então vou selecionar aqui a primeira pergunta: qual é o nome do personagem interpretado por Tom Hanks em Forrest Gump? Difícil essa resposta, né? Então eu vou colocar aqui, selecionei e pressionei Ctrl V, vou formatar aqui esse texto do jeito que eu quiser, então vou diminuir aqui um pouco o tamanho dele, vou também centralizar
diminuir também um pouquinho da altura da linha e colocar ele aqui um pouquinho para baixo. Como a animação parece muito lenta e a pessoa precisa ler rápido para pensar na resposta, eu vou selecionar esse texto, vou vir aqui em avançado e vou aumentar aqui a duração desses textos e diminuir a animação arrastando essa barrinha aqui. E clico em aplicar. Agora o próximo passo é a gente adicionar as alternativas desse quiz. Para isso eu vou vir aqui e selecionar um texto rápido, vou arrastar ele lá para cima, aumentar aqui durante toda a duração do projeto, vou alterar a fonte desse texto. Eu escolhi essa fonte aqui chamada Baloo. Vou colocar aqui a primeira alternativa, que no caso seria a letra A, Forrest Gump. E vou também adicionar um fundo. Então é só eu ativar aqui embaixo e escolher a cor que eu quero. Nesse caso eu vou deixar em preto. Se você quiser que tenha uma bordinha a mais aqui no canto, primeiro você pode aumentar essa opção aqui, vou colocar aqui perto de 45, e você pode também colocar alguns espaços no final e no início do texto. Depois disso, você ajusta o tamanho do texto que você quer. E para ficar mais fácil, a gente vai copiar esse texto, colar ele aqui na faixa de cima para a gente não precisar ficar refazendo todas essas etapas. Então a gente só vem, arrasta aqui para baixo e altera as informações da alternativa B. E a gente vai repetir isso em todas as alternativas. Uma pausa bem rápida para te convidar a deixar um like aí no vídeo se você tá gostando desse tema, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e lembra de seguir o Filmora nas redes sociais. Os links vão estar aqui embaixo. Aviso dado, bora continuar. E agora, para que a pessoa que está assistindo saiba o tempo que ela tem para pensar na resposta, a gente pode clicar aqui em efeitos, a gente vem aqui em efeito de vídeo e vamos adicionar um temporizador. Tem várias alternativas aqui para você escolher aquela que você mais gostar. Eu vou pegar um modelo mais simples, que é esse primeiro aqui, círculo contagem regressiva 8, então eu vou adicionar ele aqui no meu projeto, aumentando a duração para todo o projeto. Aqui a gente pode ajustar a escala, que é o tamanho desse cronômetro, essa contagem regressiva, a gente pode ajustar a posição, que no caso eu vou colocar mais para baixo, e diminuir bem aqui. Os segundos eu vou colocar aqui em 15, que é a duração que eu quero, e vou aumentar o tamanho do texto. Aqui nas cores eu vou mudar a cor do texto para preto, e o restante eu vou colocar a mesma cor aqui do background, porque eu não tenho interesse que esse círculo ali apareça, apenas a contagem regressiva mesmo já é suficiente. Lembrando que a gente precisa alterar também aqui a velocidade, então se a gente aumentar ele vai contar mais rápido, se a gente diminuir ele vai contar na velocidade normal, então eu vou colocar aqui em 1 e assim fica o resultado final. Agora a gente vai revelar aqui qual que é a resposta correta. Então no final aqui da contagem a gente pode fazer um corte, que no caso aqui a resposta certa é a letra A. Então eu seleciono, faço uma divisão, depois eu venho aqui no fundo do texto e mudo aqui a cor, escolhendo alguma das cores que tem aqui no meu template. Vou colocar esse rosa e a cor do texto eu vou mudar para preto. E assim a gente revela qual que é a resposta correta. Para ficar mais legal, a gente pode colocar algumas músicas e efeitos sonoros. Então, eu vou clicar aqui em áudio. Eu tenho já algumas músicas e efeitos que eu deixei salvos. Então, você pode procurar por pergunta, por contagem regressiva, quiz. Você vai encontrar vários efeitos sonoros que você pode usar. Então, eu vou colocar essa música aqui, que é uma música bem tranquilinha e que fica legal. Vou baixar um pouco o volume aqui para 15. Posso cortar aqui. Depois, eu venho aqui em efeito sonoro. E aqui, eu vou escolher algum som de relógio, como esse exemplo aqui, que é o relógio 04. Adiciono ele aqui no meu projeto, pressiono a tecla Alt para duplicar esse áudio quantas vezes eu quiser, nesse caso aqui, até o momento em que a resposta é revelada. Então eu vou fazer um corte até aqui, e no final eu vou adicionar um outro efeito sonoro de resposta certa, como esse, ou se você quiser, você pode procurar por outras, tem várias opções aqui. Depois, então, você clica aqui para baixar e adiciona aqui no seu projeto no momento em que a resposta certa é revelada. E olha só, para agilizar, eu já criei aqui outros exemplos para vocês. Então, a gente tem esse primeiro que nós fizemos juntos, tem essa outra opção aqui.
e também essa terceira aqui usando elementos diferentes. Isso aqui prova que você pode se inspirar para recriar como você quiser usando os elementos que você quiser. Para ficar melhor a gente juntar tudo isso, imagina que você tem várias alternativas aqui, digamos que tem 10 perguntas. Você pode colocar uma transição entre cada uma dessas perguntas, pode ser também a transição que você quiser, e isso dá um toque bem legal pro seu vídeo. E assim ficou o resultado final. E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Comenta aqui embaixo qual outro conteúdo você gostaria de ver aqui no canal do Filmora. E aqui na tela final eu vou deixar um outro vídeo também com esse tema de canal Dark, para você continuar aprendendo aqui no canal do Filmora. Lembrando que por aqui rolam muitas dicas sobre edição de vídeo, criação de conteúdo, então ó, se inscreve aqui se você não se inscreveu antes. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!